Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino que atende adultos, idosos e jovens com mais de 15 anos que não tenham concluído o ensino fundamental na idade apropriada. Eles têm a oportunidade de dar continuidade aos estudos na rede municipal de ensino de Fortaleza. Quando estava cursando a 8ª série do ensino fundamental, Suzete engravidou do primeiro filho e teve que interromper os estudos. A partir daí, o tempo que era destinado ao estudo foi direcionado para a criação dos filhos. Mas voltar a estudar sempre foi um sonho para ela. Todos os dias eu sentia o desejo de voltar, né? Mas devido ao trabalho, à dificuldade das crianças, né? Então o tempo passou muito rápido. O sonho da Suzete se tornou realidade graças ao Sistema de Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Essa modalidade de ensino atende adultos, idosos e jovens com mais de 15 anos que não tenham concluído o ensino fundamental na idade certa. E eu tinha muito esse desejo no meu coração. Aí surgiu, né, o EJA, né? Aí foi uma porta aberta para mim. Então, meus filhos já estavam grandes, deixei até de trabalhar, né? Então, eu resolvi cumprir esse desejo, né? Que era um sonho, uma vontade de voltar a estudar. As aulas geralmente são no turno da noite, já que muitos desses alunos trabalham durante o dia. A Suzete se sente confiante em dividir aprendizado com pessoas que ela se identifica. Eu encontrei pessoas no mesmo nível, o mesmo motivo por ter parado. Então, o relacionamento é ótimo. O EJA veio para fortalecer a educação dos jovens e adultos da cidade. O ensino é diferenciado e a rede municipal já conta com 87 polos do EJA, transformando a vida de mais de 10 mil alunos. Qualquer pessoa acima de 15 anos que não tenha terminado o ensino fundamental no período indicado pode fazer parte das turmas do EJA. Anualmente é divulgado um calendário de matrícula e a documentação necessária para o ingresso é certidão de nascimento, 3 fotos 3x4, cartão de identificação social do responsável legal, comprovante de residência, CPF e RG do aluno e documento de transferência escolar. Depois do início das aulas, a Suzete voltou a sonhar com um futuro melhor e incentiva todos que estavam na sua mesma situação a recomeçar. Quero me formar. O meu desejo é trabalhar assim com o público, né? Então, é assim, o meu desejo é esse, me profissionalizar e realizar meu sonho. E se você tem, né, realmente uma vontade de chegar em algum lugar, de ser uma profissional, não importa a idade, não importa a situação, abaixa um pouco mais de esforço. E desejo também, né? Tem que gostar dos estudos, tem que sonhar e querer chegar aonde você tem vontade de chegar, né? E para falar mais sobre o programa de educação de jovens e adultos na rede de ensino municipal, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Eleomar dos Santos Rodrigues, que é supervisor do núcleo da EJA, e também a Olindina Mesquita de Lima, que é diretora da Escola Municipal Antônio Diogo de Siqueira, no bairro Bom Sucesso. Eleomar, é um trabalho muito bacana, né? Você vê o caso aí, como a gente viu na reportagem, de pessoas que tiveram os estudos interrompidos por alguma necessidade realmente da vida, mas que tiveram a força de voltar a estudar e de seguir em frente no sonho de se formar, de ter uma atividade profissional, né? É muito gratificante a gente ver esse vídeo, né? Porque realmente são histórias como dessa moça que está nos falando, né? Então, são muitas histórias. Cada pessoa que vai para a educação de jovens e adultos, ela tem um porquê de estar ali. Ela tem uma história, ela busca algo, né? E é muito legal a rede de educação poder dar uma educação que melhore a vida dessas pessoas. Então é muito gratificante trabalhar com a educação de jovens e adultos. E o engajamento sempre é muito bom, né? Assim, a cada ano que passa, mais pessoas têm esse impulso, pessoas que já são adultos, têm esse impulso de voltar a estudar, né? E ter essa chance oferecida pela rede municipal de ensino, né? Exatamente. E hoje é bem interessante porque na minha época de estudo, quando eu era, né, criança,
as escolas ficavam muito distantes da casa da gente. E hoje a rede oferece escola em todos os bairros, né? Os polos de EJA estão muito próximos da casa das pessoas. Então, assim, até o interesse é querer estar, que a gente está de braços abertos para receber esse público. Ô, Olindina, você, no caso, está à frente dessa escola no bairro Bom Sucesso. Isso. Conta aí um pouquinho da experiência. Como é que é lá o engajamento dos adultos que muitas vezes pararam de estudar e que hoje já estão novamente aí em sala de aula? A nossa escola, assim, a gente tem 4 turmas de EJA hoje, né? E o engajamento é muito bom, me surpreendeu muito. Assim, vamos dizer que eu estou satisfeita até com esse momento que nós estamos vivendo da pandemia. Porque me preocupava muito a questão de, será que meus alunos do EJA vão estar online? Vão assistir essas aulas online, como os professores estão se propondo a fazer esse trabalho? E isso aconteceu, graças a Deus. Poucos são os alunos que não tiveram essa oportunidade, ou porque não tem um celular de ponta para poder assistir essas aulas, ou porque não tem internet. Muito poucos, é uma quantidade bem mínima, se eu não me engano, 5 ou 6 alunos só. Mas, assim, o engajamento deles é muito bom, a questão das parcerias, o gostar das escolas, eles se sentem atraídos realmente pela escola, porque a gente cria essa expectativa de ser um ambiente acolhedor. A EJA é uma modalidade onde a gente tem que estar todo o tempo motivando esse pessoal para estar ali, porque eles têm N problemas, assim, para, de repente, deixar de estudar. Principalmente porque a gente tem um grupo que está na informalidade. Aí hoje ele está trabalhando numa coisa, amanhã ele está com outra coisa, aí mudam os horários desses trabalhos. E eles ficam sempre nessa perspectiva de chegar para a gente e dizer assim, e agora, professora, como é que eu vou fazer? Eu não vou poder vir para a escola. Digo, não, a EJA, você pode sair e voltar em outro momento e voltar a estudar. E a gente dá essa oportunidade e vai conversando. E nós estamos conseguindo fazer até um trabalho muito bom ali com esses meninos do EJA. Olindina, conta pra gente, qual é o perfil normalmente dessas pessoas, desses alunos? O que é que normalmente provoca com que eles interrompam os estudos na idade chamada apropriada? Isso. Normalmente, assim, existe a questão da repetência, né? Que a gente recebe muitos alunos jovens, acima de 15 anos, que hoje, por lei, eles têm essa garantia de até os 15 anos eles estarem no ensino regular nos horários diurno, né? Mas aí, acima de 15 anos, por lei, já está regimentado, eles têm que ir para essa outra modalidade de EJA. E hoje a gente ainda tem o EJA presente, que é o EJA durante o dia, né? O EJA diurno. Não é oferecido ainda em toda a rede, mas já está acontecendo, né? Então, esses alunos que são os adolescentes, eles voltam para a gente com EJA, vendo a perspectiva, já que é uma modalidade diferenciada, onde ele vai ter a oportunidade de não precisar passar 4 anos estudando, ele passa 2 para terminar o ensino fundamental 1, então eles buscam o EJA por esse outro horário. E as pessoas que perderam por algum motivo, como a gente tem a questão da Suzete, que deixou, que foi ter a família, ou às vezes porque está no emprego que quer ascender, quer crescer, né? Eles voltam para a escola exatamente buscando essa melhoria de vida financeira, econômica, né? Então, eles voltam para a escola. Esse é o perfil dos alunos da EJA que a gente tem. Ô Eleomar, explica para a gente aí como é a questão do acesso do jovem com mais de 15 anos ou do adulto aí que tenha interrompido os estudos para ter acesso à educação de jovens e adultos que é oferecido pela rede municipal de ensino. Qualquer unidade escolar, ela oferece o EJA ou são algumas unidades específicas? Como é que a pessoa faz para poder voltar a estudar? Não são todas as unidades escolares, né? Nós temos os polos de EJA, nos bairros, né, que concentra os alunos daquele bairro. Então, nós temos 87 polos de EJA abertos para receber esses alunos, tá certo? Mas em cada bairro a gente vai ter polo de EJA. Hoje, quantas, vamos dizer, vagas são oferecidas? Hoje, quantos jovens e adultos estão no programa hoje? Hoje nós temos em torno de 11 mil alunos matriculados na EJA. E é bem considerável, né? Um número bem representativo. Né? Para a dificuldade que eles têm de retornar ao estudo, né? Porque assim, como são trabalhadores, são jovens que abandonaram a escola por muito tempo às vezes. Então, assim, tem uma dificuldade de trazê-los para a escola.
Nessa situação, o número é bem significativo, mas a gente pode melhorar isso ainda. Como é que funciona a questão do ensino? Porque, no caso, quando eles voltam a estudar, eles não vão seguir mais aquela linha regular de ficar 4 anos e tudo. Uhum. Se ele tiver interrompido os estudos no ensino fundamental, é uma coisa, ou no chamado ensino médio, como é que funciona? Pronto, a Rede Municipal de Educação, ela trabalha com o ensino fundamental, Fundamental 1 e Fundamental 2, que corresponde do 1º ao 9º ano. O ensino médio é promovido pelo Estado. Então, se o aluno parou os estudos, ele traz o histórico para a escola, né? Se ele não tiver o histórico, a gente faz uma avaliação com ele e a gente coloca ele numa determinada série. O tempo de estudo da EJA, ele é menor do que o tempo regular. No tempo regular, ele faria o ensino fundamental em 9 anos. Na EJA, ele vai fazer menos da metade do tempo, ele vai fazer em 4 anos. Então, é bem mais rápido, até para ele não perder muito tempo na escola, porque ele já perdeu muito tempo. Mas, mesmo assim, a gente mantém a qualidade do ensino, né? Porque o nível do aluno ele não está igualado com a escola regular. Então, é uma modalidade que tem as suas especificidades. A gente prepara um programa, um currículo, uma formação, uma avaliação específica para a EJA. É tipo a história, como você falou aí, são 2 níveis, né? Nível fundamental 1 e 2. E 2. Isso. Ele vai fazer praticamente 2 anos em 1. Ô Lindina, no caso lá da tua escola, a escola que você dirige, os alunos que são atendidos pelo EJA lá, pela Educação de Jovens e Adultos, já é uma faixa etária mais avançada? Tem gente de todas as idades? Como é que é? É bem heterogêneo. Quando a gente iniciou o trabalho na escola, que eu entrei em 2016, a gente tinha um quantitativo bem maior de pessoas mais velhas. Mas hoje não, é bem heterogêneo. Eu vou ter gente de toda idade. Eu diria que está bem, vamos dizer assim, está bem equilibrado o público que a gente atende. Porque a gente vai ter pessoas com maior idade no EJA 1 e no EJA 2, que são as modalidades do Fundamental 1, que seria da primeira até o 5º ano. E no EJA 3 e 4, que vai atender o Fundamental 2, eu já vou ter alunos com 15, 16, os mais jovens. Mesmo com uma faixa etária diferente, vamos dizer, de aluno para aluno, todo mundo se ajuda, né? Todo mundo se ajuda. Tanto que assim, a gente tem, até como citar como exemplo, a Dona Maria do Carmo. Não sei se o Mazinho lembra dela, que o Mazinho trabalhou comigo. A Dona Maria do Carmo é uma senhora já. E a Dona Maria do Carmo, ela não terminou o Fundamental 2. Ela já é uma senhora de seus 67 anos, por aí assim. Ela voltou e pediu para se matricular. Ela disse, eu não terminei não, eu parei na 7ª série. Mas eu quero voltar a estudar de novo. Ela já tem uma certa dificuldade bem maior, porque é uma senhora de idade. Mas ela gosta de vir para a aula e todos os meninos da sala ajudam, copiam as coisas para ela quando precisa ser mais rápido, porque ela é um pouco mais lenta. Mas ela gosta de vir para a aula. Todo dia o filho dela vai deixar ela na escola. Diz, pronto, dona Dina, tá aqui, a mamãe tá entregue à senhora, tome conta dela. E a gente toma conta. Os meninos E se sente assistida, né? Se sente, ela gosta muito da escola. Ela tá achando assim, horrível, porque ela diz, agora é mais complicado para mim, eu ter que estar lá no celular para assistir a aula da professora. Mas eu tô conseguindo, porque meu filho tá me ajudando. Ok, eu vou pedir aqui um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente continua falando sobre o programa de educação de jovens e adultos, que é oferecido pela Prefeitura de Fortaleza através da Rede Municipal de Ensino. Vou ao intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Já, já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a Rede Municipal de Ensino de Fortaleza dispõe de 87 polos de educação de jovens e adultos que vem garantindo as condições de alfabetização e aprendizagem de cerca de 11 mil alunos. A gente volta a conversar sobre o assunto aqui com o Eleomar dos Santos Rodrigues, que é supervisor do núcleo da EJA, Educação de Jovens e Adultos, e a Lindina Mesquita de Lima, que é diretora da Escola Municipal Antônio Diogo de Siqueira, no bairro Bom Sucesso, aqui em Fortaleza. Ô, Eleomar, no caso dos jovens e adultos que participam desse programa, uma das iniciativas, uma das preocupações do núcleo é exatamente conhecer a realidade
de cada aluno que se integra a esse programa, até para entender um pouco qual o interesse deles em voltar a estudar, né? Sim, Rogério, isso é muito importante. Assim, o professor ele tem que estar muito consciente disso, que para começar uma sala, trabalhar numa sala de educação de jovens e adultos, ele tem que conhecer o seu público, ele tem que conhecer os alunos, né? O currículo da EJA, ele se faz através da história de vida do aluno também, não é? Porque assim, é a partir da história de vida do aluno que você vai montar um programa de ensino da EJA. Antes de qualquer avaliação, tem que conhecer esse aluno para poder dar um ensino de qualidade para ele. Até porque, vamos dizer assim, os interesses são diferenciados, né? A depender da idade do aluno, do adulto que quer voltar a estudar, ele tem interesses diferenciados, né? Cada aluno nosso da educação de jovens e adultos, ele vem com a expectativa e com interesse. Então, a gente tem que descobrir o que é que ele está buscando na escola para poder ajudá-lo a conseguir o seu objetivo. Porque a educação para ele tem que ter um significado. Porque se não tiver um significado, ele não fica. Né? Ela perde o sentido para ele. E por isso, muitas vezes, acontece a evasão, acontece a infrequência, acontece o abandono. E é isso que a gente tenta evitar. Então a escola, como a Dina falou, a escola tem que acolher, a escola tem que tratá-lo bem. O clima da escola tem que ser um clima bom, de convivência bom, e principalmente uma educação de qualidade para esses alunos. Ô, Olindina, lá do Bom Sucesso, no caso lá da escola que você dirige, você percebe exatamente essa questão dos interesses diferenciados a partir da própria diferença de idade dos alunos na sala? Como é que vocês fazem no início, por exemplo, de cada ano letivo, para realmente fazer esse diagnóstico, traçar esse raio-x da sala de aula? Normalmente a gente começa o ano assim, no momento da matrícula, a gente já vai conversando com esses alunos. Eu gosto muito de estar presente para conversar com eles na matrícula, né? E na primeira semana de aula, a gente tem esse momento de juntar essa turma todinha de EJA para um bate-papo como nós estamos aqui, com eles, conversando para falar o que é a EJA, porque às vezes o aluno vê, ele não sabe o que é a EJA, a gente vai explicar como é que é. E a gente senta com o grupo de professores para a gente ir conversando com esses meninos, para fazendo esse diagnóstico, para poder a gente saber como é que a gente vai trabalhar com cada uma dessas turmas. Porque, querendo ou não, a escola tem que ser atrativa para eles. Eles têm que gostar da escola, eles têm que gostar da merenda da escola, eles têm que gostar do ambiente da escola. Porque as aulas de EJA, por exemplo, elas começam às 6h30. A gente já está recebendo os alunos e elas terminam 9h40, né? O tempo é bem mais curto. E se isso não for uma coisa muito agradável, Rogério, vai acontecer assim, de quando dá, digamos, 8 horas, eu estar com o aluno lá na minha sala pedindo para ir embora. E não é interessante, né? A aula dele não termina 8 horas. Aí a gente tem que tornar isso uma coisa muito boa, uma coisa que realmente interesse a ele. Há um trabalho assim bem grande assim dos professores, eu acho que nessa conquista, porque é uma conquista, porque já que são meninos maiores, que são pessoas adultas, você tem que conquistar elas mesmo para elas estarem ali e gostarem do que está acontecendo. É diferente da aula para o menino menor, né? Que aí ele está ali, a gente tem que dar o direcionamento a ele. O adulto não, ele está ali porque ele quer. E ele tem que gostar do que ele está tendo ali, né? Ô, Lindina, praticamente, vamos dizer, todos eles, por algum motivo, interromperam a vida escolar. Isso. E voltam a estudar porque tem um novo interesse. Há uma diversidade muito grande de interesse. Tem gente que quer só voltar para aprender a escrever, outro quer um emprego melhor, se capacitar. Quais são os motivos mais comuns? Os mais comuns, eles estão buscando uma melhoria financeira. Muitas vezes eles chegam e dizem: não, professora, eu tenho que voltar a estudar porque lá no meu trabalho está exigindo que eu termine o 1º grau, que eu tenho o 2º grau. Eu digo, ok, vamos embora, vamos trabalhar para isso. Mas também você vai ter senhoras que dizem assim, que eu quero ler e interpretar melhor a minha Bíblia, porque eu acho que eu não estou fazendo essa leitura do jeito que deveria ser. E também outras outras mães que vão, professora, eu não estou conseguindo ensinar a tarefa do meu filho. Então eu voltei para a EJA para poder eu
estar apta a trabalhar com meu filho e ensinar as tarefas dele de casa. Né? E até mesmo com esse conhecimento maior de mundo também, para entender. Professora, tem coisa que eu assisto que eu não entendi direitinho não, mas aqui na escola eu estou tendo outra visão. Aí isso é muito bom, é gratificante para a gente, para o professor que está lá na sala, porque são conquistas, né? Ô, Leomar, hoje a rede municipal de ensino, ela oferta as aulas principalmente no período noturno. Você falou no bloco anterior de que algumas escolas já começam a oferecer também aulas do EJA, da Educação de Jovens e Adultos, na parte da manhã, mas assim, a maioria acontece exatamente à noite, porque muitos desses adultos trabalham, né? Principalmente no turno da noite, mas a gente tem alguns polos de EJA, que tem a EJA diurno, justamente para os alunos mais novos, os adolescentes, né? Aqueles de 15 anos a 18 anos, que às vezes não estão trabalhando, não é, mas que querem estudar no dia. Então a SME oportuniza também o ensino diurno também para esses alunos. O fato de ser à noite e muitas vezes essas pessoas passarem o dia trabalhando gera algum efeito desmotivador da parte deles, ou todo mundo que busca está ali, mesmo às vezes cansado por conta do dia inteiro de trabalho ali, consegue se engajar na questão da aula, das informações que estão sendo repassadas? É importante, Rogério. Cada caso é um caso, né? Mas assim, realmente isso pesa, o cansaço, né? Um dia de trabalho, você ter que tomar o banho e ir para a escola à noite. Às vezes os alunos chegam com sono, cansados, né? É por isso que a escola tem que garantir um acolhimento bom. Como o Dina falou, desde a comida, desde a entrada, a gente tem que receber o aluno na porta, né? Na porta, dar um abraço no aluno, né? Enfim, ter uma alimentação boa, ter uma relação boa com o aluno, professor-aluno e de toda a escola com esse aluno, para que ele possa se sentir num ambiente até melhor do que na sua casa, né? Porque se a casa for mais atrativa, ou se tiver alguma coisa fora mais atrativa, como a Dina falou, eles são independentes, a maioria deles. Então, eles deixam a escola. Não é como ensino regular, que tem um pai, que tem uma mãe, que tem uma família por trás, incentivando o aluno na escola. Então, ele tem a liberdade de deixar ou não a escola. E se a escola não conquistar, esse aluno vai sair. Então, a gente faz tudo para conquistar. Lindina, nesse ponto da questão do tratamento enquanto aluno, os alunos que estão engajados no programa, no EJA, eles recebem a mesma, vamos dizer assim, a mesma atenção, tem direito a tudo, tem direito ao lanche, à alimentação, ao fardamento, como é que é? E eu ainda diria mais para você, assim, os alunos da EJA, como a gente tem um trabalho que é noturno, a alimentação deles, eu diria até que é melhor, porque é um jantar. Eles são recebidos quase todo dia com um jantar. Essa alimentação é garantida, é de qualidade. Então, assim, a gente tem alunos que dizem assim, não, professora, eu prefiro jantar aqui na escola, que aqui eu ainda tenho o direito de repetir na minha casa, eu não sei se eu vou ter. Isso é muito bom. E, assim, a gente se sente satisfeito, assim, e graças a Deus, assim, na escola eu tenho uma pessoa na minha cozinha que, assim, ela gosta do que ela faz. Então, assim, às vezes, quando acontece dela precisar faltar, eles dizem para mim, hoje não foi a menina que fez. Eu digo, não, hoje ela não pôde vir, então eu tive que pedir a minha outra funcionária para fazer. Não, dá para saber, o tempero é outro. É bem interessante. Mas é aquela história, como se diz no popular, de barriga cheia você aprende melhor. Né? Melhor, exatamente. Aí, então, assim, a gente garante, e eu diria para você que 95% dos alunos da gente, eles vêm nesse horário de 6h30 para exatamente fazer essa refeição e depois assistir a aula. Não deixa de ser uma motivação, né? São muito poucos aqueles que não fazem esse lanche. Muito poucos mesmo. Leomar, na rede aí, nesses 87 polos do EJA, está bem distribuído em relação às regionais? Ou seja, dá para contemplar todas as áreas da cidade? Sim, a intenção é essa. Contempla sim. A gente distribui de forma que possa atender a toda a região de Fortaleza. Ok, eu vou pedir aqui um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua conversando aqui sobre educação de jovens e adultos aqui na Rede Municipal de Ensino de Fortaleza. Vou ao intervalo e volto já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a educação de jovens e adultos não impõe limites
para a idade dos estudantes interessados em voltar a estudar, ou mesmo começar os estudos pela primeira vez. Atualmente, há cerca de 484 alunos com mais de 60 anos de idade estudando na rede municipal de ensino. Na faixa etária entre 30 e 59 anos, o número chega a quase 4.229 alunos. A gente volta a conversar com o Eleomar dos Santos Rodrigues, supervisor do núcleo da EJA, Educação de Jovens e Adultos, e a Olindina Mesquita de Lima, diretora da Escola Municipal Antônio Diogo de Siqueira, no bairro Bom Sucesso, aqui em Fortaleza. Ô, Eleomar, a gente conversava ainda no outro bloco sobre essa questão da relação, a afinidade que é criada entre os alunos adultos e até os professores. Quando eles vão mudar de série, de fase, né, na educação de jovens e adultos, ninguém quer se livrar nem do desapegada do professor atual, né? É verdade, Rogério. Principalmente os adultos e os mais idosos, quando terminam um ano, afetivamente eles se ligam tão fortemente ao professor que eles não querem avançar de série, né? Porque o laço que é criado é muito forte. Então a gente tem que fazer toda uma negociação, toda uma conversa para que ele avance de série. Dá um trabalho danado no final do ano às vezes. Mas em relação à questão do aprendizado, esses adultos, muitos deles que voltam a estudar depois de muito tempo, conseguem ali acompanhar, vamos dizer assim, o currículo, o conteúdo que é repassado? Eles conseguem atingir o objetivo que fizeram eles voltarem para a sala de aula? Sim, na maioria das vezes sim. Ritmos diferentes, né? Mas assim, cada qual no seu ritmo, mas consegue. Assim, a maioria consegue sim. Né? Tem alguns que têm muita dificuldade realmente, porque passaram muito tempo sem estudar ou não estudaram, né? Que vão ter um ritmo mais lento. Mas aí cabe a paciência do professor, né? Dar um reforço para que esse aluno avance. Mas eles conseguem sim. Olindina, é uma questão de determinação, de vontade própria, mas o professor, aí, como o próprio Eleomar falou, tem um papel importantíssimo aí para que realmente esses alunos consigam assimilar o conteúdo que está sendo repassado, né? Rogério, o chão da escola se resume, eu acho que em 2 personagens. Precisa de todos os outros atores, mas o professor e o aluno, eles são fundamentais. Então, assim, você ter essa parceria do aluno, né, com o professor, você consegue alavancar tudo, sabe? Essa semana eu até um exemplo, que eu recebi um aluno que a gente tinha, não vou nem citar aqui o nome dele, mas esse aluno, ele tinha uma dificuldade muito grande, porque ele era sempre o último no dia de prova. Tinha professor que dizia assim, quem vai ficar com ele na sala, porque ele demora muito para fazer as provas dele. Aí eu dizia, gente, se der o horário, não tem problema não, deixa aqui na gestão que eu fico com ele. E ficava eu, ou ficava Mazinho, que na época ele era meu coordenador, não é mais. A gente ficava sempre com esse aluno. Ele esteve na escola essa semana para ir buscar o histórico escolar dele. Ele já está no 2º ano, fazendo o EJA também, né, do estado. E eu perguntei como é que ele está. Ele, professora, está tudo muito bem, eu vou fazer minha faculdade. No meu tempo, que eu sei que eu demoro um pouquinho mais. Mas, assim, os professores, eles são fundamentais nessa parceria de trabalhar com esse aluno para fazer com que ele avance, com que ele cresça, com que ele queira realmente estudar. E esse exemplo, assim, desse menino, eu achei muito bacana de saber, que eu pensei até que ele tinha parado. Porque ele trabalha na informalidade. E não, ele veio para mim e disse, não, eu estou voltando para morar aqui no Conjunto Ceará, professor, e vou já fazer minha matrícula lá, porque eu estou saindo, que ele estava na Messejana. Eu estou saindo da Messejana e vou morar ali. E eu não quero parar de estudar, não. Eu digo, que coisa boa, muito bom. A gente fica feliz de saber disso, né? Questão do envolvimento, do né? envolvimento. Ele entrou na nossa escola no EJA 1, saiu no EJA 4. Fez todos os anos, né? Os 9 anos que são do fundamental. E agora já está no 2º grau. E pensando em fazer uma faculdade. Ele disse, eu vou fazer uma faculdade, professora. Eu não vou passar minha vida toda assim, de porta em porta, vendendo o que eu estou vendendo. Olindina, você teve a oportunidade de já me dizer aqui, a gente batendo papo aqui informalmente, de que há muitos exemplos, né? São muitos personagens aí que buscaram o retorno aos estudos e que começam a ter sucesso, vamos dizer assim, nesse objetivo de voltar a estudar, não é?
Você tem muitas histórias Tem lá da bastante escola. história. Né? A gente estava até lembrando ali de uma que eu digo, menina, vou citar esse exemplo desse aluno da gente. Que ele voltou a estudar, ele já é um senhor. Então ele voltou a estudar, gente, porque ele arranjou uma, vamos dizer assim, uma paquera, uma namorada. Ele já tinha saído de um outro relacionamento e ela morava no interior. Na época, ele disse que precisava escrever as cartas para ela, mas ele não sabia escrever. Então ele pedia as filhas dele, que já eram maiores, para escrever as cartas para essa namorada. Então, num ciclo de cultura que a gente teve lá na escola, ele contou essa história, que voltou a estudar porque ele precisava escrever as cartas para a esposa dele. Hoje ele já está casado com essa pessoa e ele está na EJA. Ele é nosso aluno, porque ele disse que precisava voltar a escrever. Ele trabalha com o comércio, ele é muito bom de matemática, mas ele tem uma dificuldade muito grande para ler, para escrever. Mas hoje em dia ele já está muito melhor. Ele disse, olha, que a coisa mais feliz da vida dele foi quando ele conseguiu escrever a primeira carta para a mulher dele, ainda quando estava namorando. Hoje eles já estão casados. Então, assim, É a história do objetivo, né? Dele. Que a gente conversou hoje, né? Exatamente. O objetivo dele era esse. Era né? esse. Aí hoje já não é só esse, né? Ele crescer mesmo no trabalho, no que ele faz. E as filhas dele, ele disse, minhas filhas já estão formadas. Então, assim, elas me estimulam muito. Vamos embora caminhar, papai. Não vamos parar só por aqui, não. Eleomar, aí vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão da pandemia aí do coronavírus. Como é que você, no caso do EJA, né, da educação de jovens e adultos, como é que vocês estão lidando com essa situação? Os alunos também estão tendo acesso a um conteúdo aí de forma virtual durante esse período? Sim, a pandemia foi um desafio para todo mundo, né? Tanto para o professor, a gente teve que, para a escola toda, que se reinventar, né? A história é essa mesmo. Então, assim, apesar do distanciamento, a gente continuou trabalhando com as aulas remotas, né? Usando as tecnologias, produzindo vídeos, até em certas situações fazendo tarefas, né? A Dina pode falar até melhor sobre isso, tarefas que os alunos podiam pegar, claro, organizadamente, né? Mas poderiam pegar, os alunos da EJA iam pegar as tarefas, os chamados TDs, né? Uhum. Então, assim, a gente tem feito um trabalho interessante que eu acho que a Dina tem até mais propriedade para falar, porque ela está no chão da escola e pode dizer como é que funcionou isso, como é que está funcionando isso na pandemia, na escola. Se quiser complementar. Gente, eu vou só complementar, Rogério. Assim, a gente me surpreendeu muito, sabe? Porque, assim, a gente se vê à frente de uma situação totalmente nova, né? Onde o professor teve que se reinventar, a gente, enquanto escola, tivemos que nos reinventar. E o trabalho foi bem mais, vamos dizer, puxado, porque você gravar vídeo, você preparar aula, tudo na sua casa remotamente. Mas nós conseguimos atingir os nossos objetivos, Rogério. E eu diria até você assim, que a gente não teve 100% dos alunos online, mas mais de 90%, em torno de 94%, 95% dos alunos online nós tivemos. Você me dizia até acima da expectativa, acima né? da expectativa. E assim, aí a gente fez todo um trabalho para atingir todo mundo. Como é que a gente trabalhou aí? A gente tem uma coordenação de EJA na escola e as tarefas que foram passadas, essa coordenadora se encarregou de ter na sexta-feira, toda sexta-feira, ela está na escola, com pandemia ou sem pandemia, para atender a esse aluno que não tinha o acesso. E ela ia para a escola, preparava tudinho, a gente xerocava, deixava tudo prontinho, e ela lá botava os nomezinhos, se ela não pudesse, ela deixava nomeado, ficava comigo ou ficava com o funcionário da escola para aquele aluno que ia pegar aquelas tarefas da semana. Porque ele tinha que dar conta dessas tarefas para o professor. E ele entrava em contato com o professor mesmo por telefone. Professor, eu peguei as tarefas, estou com elas, como é que eu faço? Aí tá lá ainda para os professores receberem e pontuarem tudo isso. Uhum. Eleomar, e essas atividades virtuais, elas funcionando aí nos 87 polos, né? Sim, todos os polos, né? A gente da secretaria, a gente orienta, junto aos distritos que orientam as escolas, a fazer esse trabalho. Os distritos acompanham esse trabalho das escolas. E hoje vocês também estão participando aí de todo o processo de discussão em nível de Secretaria Municipal de Educação, da possibilidade, do aceno de uma volta aí das atividades presenciais, né? Sim, ainda isso está sendo decidido ainda, né? Mas a expectativa é que em breve a gente já retorne ao ensino presencial. Na verdade, vamos voltar com o ensino híbrido, né?
É as duas coisas, o presencial e o remoto. É para quem queira retornar à Isso. atividade presencial ou continuar fazendo isso de forma online. De forma online. Ô, Olindina, e a ansiedade muito grande por parte dos alunos, aí tem muita gente aí que deve estar aí contando os dias, né? A gente recebe muita ligação nos grupos de WhatsApp que eu tenho, eles ficam perguntando o tempo todo, quando é que volta, professor? E aí? Aí a gente vai conversando com eles e dizendo, olha, não é só vocês que estão ansiosos, não, a gente também está ansioso. Porque, querendo ou não, o trabalho da gente é estar com gente, né? E fica assim, eu lhe diria que me incomoda, às vezes, estar na escola, a escola vazia, só eu, alguns funcionários, e pronto, você não fica escutando aquele burburinho, aquele barulho, aquele coisa de gente, né? Que é uma escola, assim, é uma coisa bem viva. Mas eles estão, assim, muito ansiosos também. Professor, quando é que volta? Eu digo, olha, a gente está esperando, está aguardando, tudo vai ser definido. E no momento de voltar, e a gente está se preparando, né? Porque a orientação que nos foi dada pela SM, da própria SME, é que a gente começasse a nos adequar no ambiente da escola, e a escola está fazendo isso. Eleomar, só para a gente reforçar, no caso, o processo de matrícula, para quem deseja se engajar nesse programa de educação de jovens e adultos, ele segue normalmente o mesmo calendário de matrículas que é divulgado para as outras séries no final do ano, né? É dentro do mesmo período, né? Nós temos um calendário de matrícula, mas a EJA tem essa vantagem, que o aluno pode se matricular a qualquer tempo. Não há problema. Então, as matrículas para a EJA, elas ficam abertas o ano todo. Então, não tem desculpa para não se matricular na EJA. Você que está em casa aí pode procurar uma escola e se matricular. Mas você já se matricula e já entra naquele mesmo período? Como é que é? Ele vai fazer, traz o histórico, normalmente traz o histórico. Se não tiver o histórico, a gente faz uma avaliação e coloca ele numa sala. Não há problema. Ele já entra no período, depois de matriculado, já inicia, né? Agora, logicamente, Rogério, que a gente aconselha ao aluno a entrar no começo do ano. Por quê? Porque aí a aprendizagem vai ser melhor. O acompanhamento o acompanhamento é melhor. Né? Não compensa muito entrar depois do segundo semestre. Pode entrar, pode. Mas o aconselhável é seguir o calendário de matrícula, se matricular no começo do ano. Esse é o bom, porque ele vai ter mais tempo para aprender. A título de sugestão, em nível de aproveitamento, é bem melhor. É bem melhor. Certamente. Tem procurado, assim, evoluído muito, Eleomar, assim, a quantidade de, vamos dizer assim, de matrículas, de pessoas que buscam aí essa educação de jovens e adultos? A gente faz o trabalho para que esse aumento seja anualmente, né? Porque a gente ainda tem muitos jovens ainda fora da escola, principalmente jovens fora da escola. Mas, assim, no futuro, o que a gente quer é que esse número caia realmente, para que os alunos, né, da nossa rede, eles estejam na idade apropriada na sua série regular. Aproveita aí, Olindina, e faça aí um convite para quem realmente está fora da escola já há algum tempo, né, deixou de estudar aí por algum problema familiar, por alguma dificuldade. Faça aí o convite aí para quem deseja voltar a estudar. A gente, assim, olha, as escolas da EJA, elas estão, como o Márcio já colocou, elas estão de portas abertas o ano inteiro. E, assim, é uma modalidade que você sempre vai ter uma vaga garantida para você. Porque são alunos maiores, quem vem para a escola vem porque quer estar naquele ambiente. Então, assim, lá, nossa escola, Antônio Diogo de Siqueira... Não tem pai e mãe para estar mandando ir para a escola, não. Exatamente, nem está lhe cobrando nota, nem está lhe cobrando a presença. Então, assim, nós estamos ali no Bom Sucesso, na Anselmo Nogueira, não tem só a minha escola, o convite fica para toda a rede, que a gente tem outras escolas de polo de EJA mais próximo da sua casa. E tá lá, EJA, nós estamos sempre lá abertos e esperando por essas matrículas. Que esses meninos voltem a estudar. Porque, assim, gente, a gente só caminha, a gente só cresce com a educação. E é uma coisa muito importante na vida de cada um. Olindina, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho desenvolvido lá na escola, lá no Bom Sucesso. Eleomar também, obrigado pela presença. Você aí com o retorno aí das aulas, aí a turma possa voltar aí para a sala de aula e continuar aí realmente aprendendo. Obrigado. Muito obrigada. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o programa de Wi-Fi que é desenvolvido pela City Nova
aqui no município de Fortaleza. Eu vou a um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui pela TV Terra do Sol.